O Espírito Santo de Deus nos dá a graça de sermos livres, de sermos pessoas, homens e mulheres, libertos de toda a escravidão do pecado. Quem estudou história sabe o que é grilhão. Grilhão era, na época da escravidão, que os senhores prendiam, né, os negros, né, lá os escravos prendiam os escravos com grilhões, tanto nas pernas como nos braços. E o pecado, ele é como que esses grilhões. O pecado, ele nos prende, tá certo? Eles nos aprisionam, o pecado nos aprisiona, todos nós. É como que grilhões, né? E o Espírito Santo de Deus nos dá a graça de sermos livres, libertos de toda a escravidão. O Espírito Santo de Deus nos liberta de tudo nessa vida. Nós nascemos escravos pelo pecado original. E o Senhor, com a sua graça, pelo batismo, Ele nos torna filhos, co-herdeiros de Deus, co-herdeiros da herança de Deus, graças ao batismo, pelo Espírito Santo, que é a água. Não é verdade? Então, o Espírito Santo de Deus, ele nos liberta de toda a escravidão. Aonde há o Espírito, há a liberdade. E não existe nada melhor no mundo do que ser um ser humano, do que ser um cristão livre. Posso fazer tudo? Posso. Mas nem tudo convém. Ah, Carlos, mas aí é uma liberdade limitada. Não, muito pelo contrário. É uma liberdade que me dá a graça da salvação. Eu viver conforme o Espírito Santo, eu estou vivendo a graça da minha salvação. Eu estou vivendo a herança que Nosso Senhor deixou para mim. Quando eu vivo conforme o Espírito Santo, as portas da graça de Deus se abrem para a nossa vida. Deus, ele vai derramando graças e bênçãos. Eu me lembro que quando eu era adolescente, alguns aninhos atrás, né? Acho que uns 4, 5 anos atrás, quando eu era adolescente, os meus pais levavam eu e meu irmão para a missa lá, missa do Galo, na catedral. A missa era meia-noite, mais ou menos, né? A missa era meia-noite e meus pais levavam eu e meu irmão. E eu adolescente, né? Ali meus 11, 12 anos, mais ou menos. E durante a missa eu subia na cacunda do meu irmão, né? E a gente entrava, olha, dentro da catedral. A catedral é enorme, né? E a gente entrava, olha, dentro da igreja, eu em cima do meu irmão. Aí o meu pai, menino, lascava a língua, né? Brigava com a gente, né? Que a gente brincava. Mas o que é que eu quero dizer com isso? Que eu já cresci, eu nasci e cresci dentro da liberdade de Deus, dentro de um berço católico. Aí vai um recado para os pais: sempre leve seus filhos para a igreja, mesmo eles chorando, não tem problema, tá certo? Então, olha só que interessante, quando Deus criou o homem e a mulher, o que foi que ele falou? Se vocês estão lendo a Bíblia. Quando Deus criou o homem, Deus criou tudo. Criou o céu, a terra, o mar, os animais. Quando Deus criou o homem, o que foi que ele falou? O que foi que Deus falou? Será que não tem uma alma vivente aqui que possa responder? Pode pescar, está lá em Gênesis 1:31. Deus disse assim, ó:
Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito, muito bom. Até então ele não tinha falado muito, não é isso? Até então Deus não tinha falado a palavra muito, advérbio de intensidade. E quando ele cria o homem, quando ele viu que tudo estava completo, ele contemplou, ele olhou, ele viu, ele admirou. E Deus nos contemplou, contemplou a mim, contemplou a você, do jeito que você é. É por isso que eu não deixo ninguém dizer que eu sou feio. Não deixo. Quem disser, só aquela horrorosa ali, mas tudo bem. O povo fez, povo Santa Teresinha. Mas vamos lá, tá gravado? Tá não, né? Então, eu não deixo, sabe por quê? Porque eu sou obra-prima de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado aí, diga: você é uma obra-prima de Deus. Tá certo? Você é a obra-prima de Deus. E quando Deus te criou, quando Deus te fez, Ele te contemplou. Olha só que graça. Nunca, jamais, em hipótese nenhuma, deixe ninguém rebaixar você por questão de beleza ou qualquer outra coisa. Tá certo? Por quê? Porque você é uma obra-prima de Deus. Você tem um valor enorme para Deus. Vocês querem saber quanto é que vocês valem? Querem saber? Sim ou não? Querem saber quanto vocês valem? Olhe para a cruz. O valor de vocês está ali, ó. O valor de vocês é Jesus crucificado. É um Deus crucificado. Porque Ele morreu e ressuscitou por mim, por você e por todos nós. Amém? Tá certo? Nunca se esqueça disso. Nunca se esqueça disso. Todo dia eu me olho no espelho, eu me admiro. Quanto eu sou lindo. É, gente. Tem que ser assim. Se ninguém achar, a gente tem que achar, né? Tá rindo por quê? Por que eu faço isso? Porque eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho absoluta certeza de que aos olhos de Deus eu sou belo. O que eu estou querendo falar para vocês, o que eu estou querendo passar para vocês, é mostrar o quanto você tem valor para Deus. Coisa que o mundo não faz. O mundo faz o contrário, ele engana a gente. Satanás, ele engana a gente. Deus não, mas Satanás sim engana a gente. Tá certo? Então, você tem valor. Você tem um grande valor. Deus contemplou toda a sua obra e viu que tudo era muito bom. Você, eu, todos nós somos parte da glória de Deus. Portanto, você não foi feito para a escravidão. Nós não fomos feitos para sermos escravos. Nós não fomos feitos para ser escravos do namorado, da namorada, do esposo, da esposa. Aí vai um recado para os jovens: não se apeguem, não se escravizem com seus namorados. Jesus é muito mais importante para você. No meu casamento eu coloco Deus como centro. Na minha vida, em família, eu coloco Deus como centro. Essa é a liberdade que Deus me dá. Pelo Espírito Santo, Ele me dá a clareza de que sem Ele eu nada sou e nada posso. Não é verdade? Sem Deus nós não somos nada. Sem Deus nós somos pecadores miseráveis, fracos e escravos do pecado. Mas com Deus, nós somos pessoas libertas. Capazes de fazer tudo de bom. Para você
para a sua família e para os outros. Você não foi criado para o pecado, você foi criado para a liberdade. Você foi criado para ser filho da luz, filho de Deus. Você está aqui hoje para confirmar a liberdade em Cristo Jesus. Não foi só para passar a tarde toda sentado aí escutando uma pessoa, não. Foi para ser liberto. Poderia muito bem, como eu falei antes, poderia muito bem estar fazendo outra coisa nesse momento. Pecando, não sei, mas estou aqui. Por quê? Porque eu sou livre em Deus. E essa liberdade quem me deu e quem me dá até hoje é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é importante a gente sempre clamar a presença do Espírito Santo na nossa vida. Sempre se revestir da armadura do cristão. Sempre ser verdadeiro, honesto. Não existe nada melhor do que você ser verdadeiro e honesto com você e com os outros. Você e eu, todos nós somos parte da glória de Deus. Portanto, você não foi criado para a escravidão. Tá certo? Aonde o Espírito do Senhor está, aí está a liberdade. Nunca esqueça disso. Tá certo? Repita essas palavras comigo. Eu, diga o seu nome, tá certo? Eu, Carlos, sou livre em Deus, porque o próprio Deus habita dentro de mim. Por isso, a partir de hoje, não deixarei ninguém me escravizar. Tudo bem. A gente sempre tem que fazer um propósito com Deus. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, nós recebemos a liberdade de Deus. Deus, ele nos chama. Deus tem um chamado para cada um de vocês. Deus tem um chamado para todos nós. Mesmo os meninos conversando lá fora também tem um chamado para eles. Sobre meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito. Abramos as nossas Bíblias lá em Atos 2:18. Atos dos Apóstolos 2:18. Diz o seguinte: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias do meu espírito e profetizarão. Aqui, gente, é um discurso de Pedro. Ele discursou após a vinda do Espírito Santo sobre eles, sobre os apóstolos. E as pessoas achavam que eles estavam embriagados ou doidos. Aí ele diz o seguinte, no versículo 18: sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei naqueles dias o meu espírito e profetizarão. O Espírito Santo nos enche de coragem para proclamar a boa nova do Evangelho de Jesus. Primeira coisa que o Espírito Santo nos faz. Vocês acham que eu sou corajoso? Sou não. Mas, cheio do Espírito Santo, eu estou aqui. Não é verdade? Está ouvindo, Cátia? Está ouvindo, né? Pois é. Cheios do Espírito Santo, somos capazes de servir na igreja no nosso chamado, como coroinhas, não é verdade? Ministério de música, até o ato de varrer aqui, de limpar, alguém varreu, alguém limpou. Eu tenho certeza que quem varreu, que quem limpou também
estava cheia do Espírito Santo. Porque para a gente fazer qualquer coisa na igreja, se a gente não tiver Deus dentro da gente, a gente não faz. Não se engane não, gente. A gente não faz. E a primeira coisa que o Espírito Santo faz em nós é nos encher de coragem. De coragem. Eu lembro que quando eu comecei a minha caminhada no grupo de oração, na comunidade, eu botava a Bíblia, lá dentro de casa eu pegava a Bíblia, botava aqui por debaixo aqui da camisa e ia desse jeito aqui para o grupo de oração, ó, com a Bíblia escondida. Com a Bíblia escondida. Teve um dia que eu passei uma vergonha, aí desde esse dia eu nunca mais escondi a Bíblia. A Bíblia estava escondida debaixo da blusa, aí puf, ela cai na frente dos meus amigos. Aí não teve mais jeito. Mas a partir desse dia, eu criei vergonha na cara e comecei a andar com a Bíblia na mão. Quando eu fosse para o grupo de oração, para as formações na comunidade também. Tinha uma pessoa lá que era muito envergonhada mesmo. Num belo dia, numa formação, essa pessoa entrou, não foi eu não, mas eu estou dizendo porque eu vi. Essa pessoa sentou lá atrás numa cadeira de plástico. Essa pessoa já caminhava com a gente, já e tudo. Já tinha certos anos de caminhada, mas era uma pessoa muito envergonhada mesmo. Não conseguia fazer nada, não conseguia abrir a boca para nada. Nesse belo dia, ele sentado lá, o pregador pregando, formando, e ele sentado lá atrás. Sabe o que aconteceu? A cadeira quebrou. O pobre está com a bunda no chão, coitado. A cadeira quebrou, todo mundo olhou para trás. Mas também, desde esse dia que ele passou essa vergonha, eu vou fazer tu passar uma vergonha, viu? Desde esse dia que ele passou essa vergonha, nunca mais ele sentou lá atrás. Ele era o primeiro a sentar aqui. Perdeu a vergonha. Então, gente, o Espírito Santo de Deus coloca coisas em nós para que a gente perca a vergonha. Para que a gente perca a vergonha de vir para a igreja. Para que a gente perca a vergonha de ir para o grupo de oração. Principalmente a juventude, vocês jovens. Um recado importantíssimo para vocês. Ir para o grupo de oração não é perder tempo. Muito pelo contrário, é ganhar a eternidade. Gravem isso no coração de vocês. Viu, jovens? Ir para o grupo de oração não é perder tempo, e sim ganhar a eternidade. Gravem isso no coração de vocês. Certo? Então o Espírito Santo de Deus nos dá a coragem de proclamar a boa nova, como ele deu para os apóstolos. Os apóstolos eram medrosos, morriam de medo. Pedro negou Nosso Senhor 3 vezes, por medo. Mas depois do batismo no Espírito Santo, foi ele quem falou primeiro. Foi ele quem discursou primeiro. Foi ele que teve a coragem de dizer que estava ali por Jesus Cristo. Jesus que morreu crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitou. E eu só vou falar isso, eu só vou ter a certeza disso, que isso aconteceu, se eu tiver o Espírito Santo de Deus na minha vida. Se eu não tiver, nada acontece. Eu vou passar a minha vida toda com medo. Eu vou passar a minha vida toda com vergonha. Vou passar a minha vida toda e vou acabar perdendo a maior graça de todas, que é a salvação. O Espírito Santo nos cumula de todos os seus dons, mas para isso acontecer, eu tenho que me abrir à ação redentora do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus cumula cada um de dons. O que são dons?
é algo que vem do céu, que vem de Deus, que faz com que eu sirva na igreja. Tem um dom da palavra. Ah, Carlos, mas eu não sei falar direito. Alguma coisa você sabe fazer. Carlos, eu quero tanto servir na igreja, mas nem num cabo de vassoura eu sei pegar. Eita, tá lascado. Mas o Espírito Santo de Deus te dá a graça de você aprender qualquer coisa. O que você quiser aprender, peça ao Espírito Santo que ele te ensina. Tenho certeza absoluta disso. Porque ele me ensinou. Eu tinha muita vergonha de falar no microfone. Muita vergonha mesmo. Demais. E Deus me chamou para ser formador. Totalmente o contrário do que eu queria. Queria ficar escondido, sem as pessoas saberem de nada. Mas Deus me chama a estar aqui. E eis-me aqui, Senhor. É isso. Você pode ter o dom de cantar. Você pode ter o dom de tocar. Você pode ter o dom de falar, de formar, de pregar. Você pode ter o dom de dançar. Tem ministério de dança na comunidade também. Pode fazer. Ministério de artes. Dança, teatro, música. Tudo isso para os jovens, para os adultos também. Tá certo? Então, o que eu quero dizer para vocês é que sem o Espírito Santo nós somos pessoas limitadas. Sem o Espírito Santo nós somos pessoas limitadas. Se eu não me abrir para a ação do Espírito Santo, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Se você não se abrir hoje para a ação do Espírito Santo, você vai sair daqui pior do que você entrou. Ixi, Carlos, é mesmo? É. É aquela história, né? Entre o seco e sai o Entre o seco e sai o vazio. Isso é se você não se abrir. Você entra seco e sai vazio. Porque o nosso Senhor só entra quando eu abro a porta. Nosso Senhor, nós temos um Deus educado. Para ele entrar no nosso coração, ele bate. Ele bate. Lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Olha só que graça. O nosso Deus é um Deus maravilhoso. Ele abre a porta, ele bate na porta antes de entrar. Ele não é um invasor. Ele entra conforme eu abra a porta do meu coração. E quanto mais eu me abrir para Deus, mais Deus vai fazer na minha vida. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Quanto mais você se abrir para Deus, mais Deus vai fazer na sua vida. Porque Deus ele vai entrando na nossa vida do jeito que a gente permite. Se eu me escancaro completamente, Deus ele vai entrar mais rápido. Mas se eu for abrindo aqui devagarzinho, Deus vai entrando também devagarzinho. Aí é você quem sabe. Só você pode abrir ou deixar a porta do seu coração ou aberta ou fechada. Só você pode fazer isso. Como todos nós sabemos, só você tem a chave do seu coração. Tem uma música da Adriana que diz assim: qual é a chave, né? Qual é a chave, qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Fale, mostre, diga assim: Senhor, vamos lá dizer todo mundo: Senhor, está aqui a chave. Faz assim, faz o gesto.
Está aqui a chave. O segredo também eu te entrego. Entra no meu coração. Eu permito, eu me abro completamente à ação redentora do teu Espírito Santo. Está aqui a chave, Senhor. Entra, Jesus. Eu permito. Faz a morada no meu coração. É isso. Faça essa oração todo dia para vocês verem como vai mudar a vida de vocês. Da mesma forma que mudou a minha. Rapaz, eu vou contar um pequeno testemunho aqui para te encerrar. Para eu ser evangelizado, foram quase 3 anos. Uma menina me perturbando, mas perturbou, mano. Pense. A gente estudava junto lá nas faculdades Kaique. A gente estudava junto quem estudou nas faculdades? Alguém estudou no Kaique aqui? Mas conhece, né? Pronto. Agora não é mais faculdade não, foi para a prefeitura, não sei lá o que aconteceu. Eu estudei 3 anos lá nas faculdades Kaique, quando era do governo, muito bom. E essa menina passou 2 anos e meio me perturbando. Eu toco bateria, né? Pelo menos eu tento. Aí ela me perturbando, ela, vamos para a comunidade, vamos, lá tu toca a bateria, a comunidade está precisando de um baterista. Aí eu peguei e disse assim, já no final, eu já cansado de tanto ela me perturbar, vamos, mas vamos fazer o seguinte, eu do mundão, né? Do mundão aí de, meu Deus, eu disse assim, vamos fazer um acordo? Ela, vamos. Tu vai pro grupo? Vou. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou, toco bateria, e quando começar a oração, eu vou para casa, tá certo? Eu disse desse jeito para ela. Ela, não, mas tem que ficar no grupo o tempo todo. É tocar a bateria e ficar na oração e na formação. Eu disse, não, eu vou, toco bateria, terminou de tocar a bateria, terminou o louvor, aí eu vou para casa, tá certo? Aí ficou nessa peleja, ó, durante 2 anos e meio. Hoje, eu me arrependo de ter passado esse tempo todo, de não ter ido para o grupo de oração bem antes. Porque caminhar com Deus é bom demais. Isso eu digo com certeza. Com toda a certeza da minha vida. Se hoje eu sou uma pessoa feliz, em meio a tantas tribulações, eu sou uma pessoa feliz. Por quê? Porque eu tenho Deus no coração. Amém? Se eu tenho um casamento feliz hoje, de 20 anos, é porque eu tenho Deus no coração. Se eu tenho uma filha de 18 e outra de 4, é porque eu tenho Deus no coração. Bom? Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar um pouco os nossos olhos. E fechando os olhos, nós entramos dentro de nós mesmos. Quando eu fecho os olhos, eu olho para dentro de mim. Eu olho para dentro de um Deus que habita dentro de mim. Assim como uma coça. Ou então eu abro as portas do meu coração. Abre as portas, né? E olhando para dentro de nós mesmos, você vai falar com as suas palavras. Diga, Senhor, vem na minha vida. Eu abro as portas do meu coração, Jesus. Eu deixo o Senhor entrar. Entra na minha vida, Senhor. Senhor Jesus, vem com teu Espírito Santo nesse momento. Que o teu Espírito Santo de Deus possa entrar na minha vida, na minha casa. Eu escancaro completamente as portas do meu coração, Jesus. Senhor, vem retirar de mim todo medo, todo trauma.
tudo, Senhor, retira de mim, de dentro de mim, tudo que me impede, Jesus, de me aproximar de Ti cada vez mais. Senhor, vem retirar de mim a vergonha. Senhor, cura todos os meus traumas psicológicos, Jesus, que eu tenha tido na minha casa, na escola, no trabalho, no meio da rua com os meus amigos. Senhor, vem me libertar da escravidão do pecado, Jesus. Quebra, Senhor, com o Teu Espírito Santo, quebra todos os grilhões que ainda me prendem. Quebra todas as cadeias que me aprisionam, Senhor. Derrama sobre mim o Teu Espírito Santo, Jesus. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou do céu, Jesus. Eu sou todo Teu, Senhor. Eu sou todo Teu, Jesus. E você que se encontra num relacionamento difícil, Deus quer transformar a sua vida. Deus tem um plano muito especial para você. Deus te chama, vem e segue-me. Se abre para a ação redentora de Deus.